Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje a gente vai começar a nossa saga pela Divina Comédia de Dante. Nesse primeiro vídeo eu vou falar para você por que é uma obra que virou um clássico e quem é esse cara Dante aí tão esperto que fez essa obra, que a gente vai comentar nesse e nos próximos vídeos. Então, com esse vídeo, a gente inaugura aqui uma série de vídeos falando da Divina Comédia de Dante. E eu vou começar falando a estrutura da obra e quem foi Dante. Dante Alighieri, um dos maiores nomes da literatura ocidental. E por que que ele é tão importante, por que que essa obra foi um marco na literatura. Dante Alighieri, então, ele nasce em Florença em 1256 e falece em Ravenna, 1321. Ele é considerado um pré-renascimento. O movimento a que Dante pertence é ali entre o humanismo, ele já começa a trazer uma série de elementos da cultura clássica, a gente vai ver aqui a quantidade de mitos e de histórias que Dante usa, é realmente impressionante. A cultura geral e o conhecimento que ele tinha dessa tradição antiga e muito do simbolismo dessa tradição que ele vai usar nas obras. Dante não era somente escritor, ele era político, ele foi muito ativo no governo de Florença, que na época era o grande polo, o grande centro da Itália, né? Até hoje, Florença é uma cidade extremamente importante para o país como um todo e se destaca ali no norte da Itália. Dante ele chega a ser um dos governantes, né, dentro ali do sistema de governo que Florença tinha, durante alguns meses. E segundo ele, foi lá que ele tomou algumas decisões que acabaram culminando no exílio de Dante logo em seguida. Por que que isso acontece? Porque a época que Dante vive é uma época de muitos conflitos. Você tem quem apoie o Papa, quem apoie um império, né, a volta de um império no estilo do Império Romano. Há quem diga que a gente precisa, cada cidade, cuidar de si, ter mais autonomia. E dentro dessa guerra política que você tem na época, você tinha a cisão entre as cidades, porque não existia a Itália, como a gente conhece. Cada cidade, você pega Gênova, Veneza, Florença, cada uma era como um pequeno reinado, independente, com as suas próprias formas, né, de aplicar a legislação, de se governar. E elas, entre elas, elas tinham os seus partidarismos. Quem era a favor do controle do Papa, que dava mais autonomia, quem era mais a favor da volta de um império. E essa polarização vai dar origem ao que a gente chama dos guelfos e gibelinos. É claro, gente, que isso é muito mais complicado do que eu estou colocando. É só para vocês entenderem que o momento em que Dante vive é um momento de pressão política muito forte, e que ele precisa se posicionar. E é justamente o posicionamento político dele e uma série de trapaças que acontecem na história que ele vai ser exilado. Depois, Dante, depois de um certo ponto, por conta dessas brigas, ele vai ser exilado de Florença, vai ser literalmente mandado embora, vai ser obrigado a dar todos os seus bens, ele perde os bens, ele passa anos sem ver os filhos, justamente porque ele não podia, ele estava jurado, né? Ele não poderia voltar para Florença. E isso causa uma dor muito forte em Dante, e a gente percebe isso à medida que a obra anda, né? Eu vou mostrando para vocês como é que ele trabalhou essas pessoas e essas traições todas que a gente consegue perceber dentro da Divina Comédia. Então são pontos importantes para a gente entender Dante. E por fim tem a Beatrice, o seu amor por Beatriz. Beatriz, existe uma certa polêmica se ela existiu ou se ela não existiu. Se você for em Florença e for ver a casa de Dante, na frente da casa de Dante, que hoje é um museu, tem uma pequena igrejinha onde eles colocam que é o mausoléu da família de Beatriz, amor de Dante. Mas ela é muito simbólica, gente, até as idades aonde eles se encontram. Dante só teria visto ela 2 vezes na vida, 3, e aí depois ela casa, e depois desse casamento ela morre muito cedo.
e ela se torna um grande referencial de virtude, de luz, de amor, de bondade, que ele utiliza também dentro da própria obra. Então existe essa controvérsia, se Beatriz realmente existiu, como muitos acham que sim, mas com certeza o uso que ele faz de Beatriz é um uso simbólico. Ele não é um amor platônico no sentido de frustrado, mas ele é um amor platônico no sentido de elevado, porque Beatriz na obra vai representar o próprio amor divino, e que Dante tem essa ideia de personificar em Beatriz, ok? Então, quando a gente vai falar da Divina Comédia, a gente está falando de uma obra que tem 100 cantos, né? E que se passa numa viagem de 7 dias na Semana Santa de 1300. A gente vai ver que a obra se divide em uma viagem no inferno, no purgatório e no paraíso. Ela começa no inferno justamente no início da Semana Santa. E depois ela vai até o paraíso, ou seja, é como se fosse um ressuscitar do próprio Dante, que está caminhando entre esses 3 mundos e também vai sair, né, purificado ao final dessa jornada. É bem interessante essa associação. Muitos estudiosos vão vendo a marcação. Durante a obra, ele marca o tempo, ele fala do sol, das estrelas, né? Ele gostava muito de astronomia. Então, ele vai dizendo a posição das estrelas e, com isso, você consegue fazer direitinho a jornada, né? Em tal dia ele está em tal lugar. São estudos interessantes. A obra, então, ela tem 100 cantos. A gente vai perceber que Dante é doido pelo número 3. Tem 3 em tudo. E a gente sabe que o 3 é o número da tríade, é um número referente ao espiritual, como a Santíssima Trindade. Toda vez que a gente vê 3, a gente desconfia, e em Dante a gente fica desconfiado o tempo todo. Então, são 3 mundos, para cada mundo ele tem 33 cantos. Os cantos são escritos em tercetos, né? Cada verso tem 3 linhas, e é um estilo que Dante mesmo cria. Esse estilo de poema é o estilo dantesco, foi criado por ele para a Divina Comédia e depois foi utilizado, né, e adaptado por várias pessoas. E ele faz uma coisa audaciosa. Dante escreve na língua vulgar, que chama, ele não escreve em latim. E isso é uma coisa muito importante para a época, pois é o início da unificação da língua italiana. Lembra que eu falei para vocês que eram cidades separadas, cada uma com seu governo e tal? E também as línguas, eram muitos dialetos. E esses dialetos, a gente sabe, quando a língua é diferente, aumenta a separação. Dante tinha, depois de uma idade, essa ideia de unificação da Itália, e unificar a língua seria fundamental para esse projeto. E a gente vê que Dante teve um papel extremamente importante, porque quando ele escreve no dialeto florentino, ele acaba colocando Florença em destaque, claro, e ele dá um guia linguístico para toda a Itália. Então, é fundamental a presença da Divina Comédia nessa ideia de ter uma língua só, ok? É aí que você vê o tamanho da obra. Para a pessoa chegar a definir a língua que um lugar vai ter, né? O cara era bom mesmo. E ele escreve durante 17 anos, que é justamente ele começa a escrever depois do seu exílio e passa anos escrevendo essa obra, e ela é muito completa. Ela permite um estudo da tradição cristã, da tradição antiga, dos mitos gregos, da política da época, da astronomia. Então, assim, Dante tem uma formação muito, muito, muito completa, né? E aí, vamos entrar na obra agora, então, tá? Qual é o objetivo de Dante com a obra? Ele fala: o meu objetivo é remover os que vivem nesta vida do estado de miséria e levá-los para o estado de felicidade. Qual é a ideia de Dante? Que se ele mostrar para as pessoas as consequências dos seus atos pós-morte, né, que a pessoa não se livra das coisas, que existe uma vida depois, algo imortal, e que esse algo imortal sofre determinadas consequências, a ideia dele é que as pessoas fiquem mais conscientes e se preocupem mais com aquilo que fazem. Então, ela tem um cunho formativo, um cunho moral por trás da história toda.
E a Divina Comédia, então, é um passeio assim. Divina, gente, é um adjetivo que foi dado depois. Boccaccio que colocou esse nome de divina, né? Para Dante era comédia, era a comédia. E por que comédia? Não tem nada de... Quer dizer, tem umas coisas engraçadas, né? Dentro da Divina Comédia, mas não é uma comédia no sentido que a gente tem hoje de humor. A comédia, no sentido clássico, aristotélico, lá atrás, a comédia é uma história que começa mal e termina bem. E o que é a tragédia? É uma história que começa bem e termina mal, né? Então, por que é uma comédia? Porque ela começa mal, ela começa no inferno. Dante está perdido na selva escura, na beira do inferno. Ele está mal. Aí ele vai andando, patati, patatatá, e aí ele sai, no final, no paraíso. Termina bem. Então, por isso é uma comédia, porque é uma ascensão, tá? Mas não tem algumas coisinhas que dá para rir, mas no geral ela é mais ou densa no inferno ou extremamente elevada ali no paraíso. Então não é a comédia do engraçado que a gente costuma usar o termo hoje. Então a gente tem o inferno, o purgatório e o paraíso. E como é que esses mundos são criados? Conta-se que Lúcifer, quando foi expulso do paraíso, ele foi jogado à terra. E ele foi jogado com tanta força, que o lugar onde ele caiu deslocou tanta areia que fez um buraco de um lado e do outro lado fez uma montanha. Então aqui, se você ver o desenho, a gente tem Jerusalém em cima, que é onde Lúcifer caiu. Então a entrada do inferno é lá. Aí ele cai, monta esse cone para baixo, vai deslocando essa areia e faz essa junção aqui, esse fiozinho que a gente está vendo lá do outro lado com a montanha do purgatório. Então essa terra aqui, ela se transforma numa montanha do outro lado, que é a montanha do purgatório. E assim são feitos os mundos, né? O inferno vai até o centro da terra e a montanha do purgatório começa do outro lado do mundo. E em volta disso tudo que a gente está vendo aqui na imagem, você tem o paraíso, tá bom? Então aqui é a estrutura e eles começam, né? Ele é montado justamente com a queda de Lúcifer, quando ele é expulso do paraíso, do céu, né? Do paraíso não, do céu. E como é que a obra começa? Ela começa com esse... Assim, gente, eu estou usando os textos que vocês vão ver aqui, é dessa edição, eu vou colocar o link embaixo para vocês. Ela é em prosa, certo? Ela não é em verso, ela é uma adaptação em prosa, texto corrido, muito bem feita, na minha opinião. Gosto muito dessa versão, aconselho quem quiser começar suas aventuras, começar por aí. E quem quiser verso, já conhece ou está acostumado a trabalhar com verso, tem essa edição aqui também, que é muito boa, que é uma edição bilíngue, né? Ela tem em italiano e a tradução em português. Um volume para cada mundo, né? Esse daqui é o do Purgatório, são 3 volumes. Também é uma edição interessante. Agora, se você está começando e não tem muito jeito assim, conversa, não está acostumado, comece por esse aqui, tá bom? Aconselho bastante. Então, os textos que eu coloco aqui é dessa edição, tá? As duas vão estar aqui embaixo para vocês. Então, ela começa assim, a obra. No meio do caminho desta vida, me vi em uma selva escura, aonde me perdi da verdadeira via. Ah, mas como é duro falar dessa selva selvagem que só de relembrá-la traz-me de volta o pavor que lá senti. Então a gente começa a obra com essa ideia de um Dante perdido numa selva tenebrosa e ele com medo, né, com pavor, o pavor que lá senti. As interpretações são muitas, mas primeiro ele está perdido. E no meio do caminho desta vida é metade da vida, como se fosse a meia-idade. Então é uma crise existencial ali que Dante está passando, que a gente sabe que também na vida real é justamente o exílio que ele sofre, né? Então você está nessa selva escura e se perde da verdadeira via. Verdadeira via, a via da virtude, a via da formação moral e tal. E porque teve uma época na vida de Dante que realmente ele se perde da verdadeira via, né? É uma época da vida dele de muito desregrada, onde, né, ele sai para uma vida louca, digamos assim. E então ele monta essa imagem no início,
uma selva escura, que são os nossos medos, nossas angústias, no meio da vida e a gente morrendo de medo. Então já dá, muitas vezes, já dá para a gente se identificar com Dante só dessa entrada, né? E ele está lá perdido, né? Não sabe exatamente o que houve, e ele tenta voltar para a via, né? Então é como se ele soubesse mais ou menos o caminho, e ele tenta sair dessa selva e ir para um caminho claro. Só que ele encontra 3 animais que não deixam ele passar: uma onça, um leão e uma loba. Toda vez que ele tenta subir, ele encontra esses animais, eles vão forçando ele a descer. E ele começa a ficar desesperado. A gente vai vendo depois, à medida que a obra passa, principalmente a loba, ela aparece muitas vezes, né, como representação justamente da avareza, da fraude, que são virtudes que ele fala que estão corrompendo Florença, lembra que ele foi exilado, né? Estão corrompendo Florença e a própria igreja, que ele faz muitas críticas à igreja. O leão representando a violência, até porque essas guerras políticas geravam muitas violências, muitas guerras, e a onça representando a luxúria. Então, esses 3 animais impedem que ele volte para aquela via, né? E elas vão representar vícios que a gente vai encontrar na obra e no próprio Dante. Aí, então, ele não consegue passar e, de repente, ele vê um vulto. E ele se aproxima desse vulto e vê que é Virgílio. Virgílio vai ser aqui o acompanhante de Dante durante o inferno e o purgatório, ok? Lá no paraíso vai ser Beatriz. Mas ele vai ajudar Dante nessa caminhada. Quem foi Virgílio? Primeiro, Virgílio Dante era tiete de Virgílio, adorava, tanto que ele faz muitos elogios. Olha só o que ele fala para ele. Ele fala assim: tu és meu mestre e meu autor, e foi de ti que colhi o estilo que muito me honra. Então ele fala que ele se inspira em Virgílio para poder fazer sua própria obra, ou seja, um tremendo elogio, né? Continuando aí a obra de Virgílio. E ele era um poeta romano, e ele escreveu uma obra chamada Eneida. Quem é Enéas? Ele é um dos grandes nomes, né, um dos grandes nobres que sai de Troia, quando termina a Guerra de Troia. Né? Sobre a Guerra de Troia, a gente tem um vídeo aqui no canal, vou colocar o cardzinho para vocês. Então ele escreve a Enéida, que é as aventuras, a vida de Enéas, que saiu de Troia e que vai ser o bisavô. Ele vai ser o antepassado, agora não sei exatamente como, mas ele vai ser o antepassado de Rômulo e Remo, que vão fundar Roma. Então a gente tem que lembrar que Dante é romano, né? E ele está falando da história do lugar dele, né? Que ele vai montar como um país também, que no futuro vai vir a ser a Itália. Então ele faz essa homenagem a Virgílio. Virgílio aqui representa a razão, o conhecimento. E a gente brinca, né? Virgílio já desceu aos infernos, porque nas Enéadas, né, existe essa descida aos infernos. Então ele já conhece o caminho e vai ensinar Dante a percorrer esse caminho sinuoso do inferno e do purgatório, representando a razão e o conhecimento, porque é Virgílio que fala para ele: ó, aqui estão os gulosos, aqui está o Beltrano. Ele que vai explicando para Dante como que isso funciona, tá? E aí o Virgílio fala: pô, que bom que a gente se encontrou, vamos juntos, vou levar você, e lá eu vou ser seu guia, vou te levar ao sítio eterno, onde ouvirás gritos desesperados, onde verás os antigos espíritos sofrendo sua segunda morte. Ou seja, cola comigo que a gente vai entrar no inferno, certo? Que é esse convite que ele está falando. Por quê? Não há como voltar para a via correta, né? Para essa via que ele saiu, que ele perdeu. Não tem como você voltar para o bom caminho por lá. Você vai ter que entender muito mais coisas. Você vai ter que fazer a descida aos infernos. Você vai ter que se purificar e encontrar a Deus. Aí é que você consegue voltar para a via justa, para a via reta que Dante perdeu no caminho. Essa historinha é o primeiro canto, certo? A obra tem 100 cantos. O primeiro conta essa história. Os outros cantos falam do inferno, purgatório e paraíso, 33, 33 e 33, tá? Que é aquele 3 que eu comentei com vocês que Dante é aficionado. Então, o que é o inferno?
O inferno é o estado de dor e desesperanças eternas dos que morrem na ira de Deus. Isso daí é uma colocação de Virgílio que descreve muito bem o que a gente vai encontrar aqui. Depois o purgatório. No purgatório Dante fala: cantarei aquele segundo reino, aonde o espírito humano se purga e torna-se digno de subir aos céus. E por fim, o paraíso. A glória daquele que tudo move, penetra o universo e resplandece em todos os lugares. Aqui é a introdução, né, que ele fala quando ele está entrando em cada um dos mundos. E essa então é a nossa introdução sobre a Divina Comédia, falando um pouquinho de Dante de uma maneira muito geral, só para a gente ter essa introdução. E nos vídeos, né, os outros vídeos aqui do canal, a gente vai fazer um vídeo para cada um desses mundos, inferno, purgatório e paraíso. Espero encontrar você nos 3, certo? Principalmente no paraíso. Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro.